A leitura bíblica é 1 Timóteo 3, 14 a 16. Alguém lembra dessa leitura? Alguma semelhança? Semana passada a leitura era 1 Timóteo 3, 14 a 15, parece. Vamos fazer essa leitura? 1 Timóteo 3, 14 a 16. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Embora o texto seja o mesmo, a semelhança dessa lição com a da semana passada está apenas no ponto 5, quando fala coluna e baluarte da verdade. Mas é apenas uma semelhança. Aqui é uma explicação de um outro ponto de vista também, e a gente vai perceber. Falamos na semana passada que a importância de estudar essa revista, principalmente nos tempos de hoje, quando depois de ficar meses sem ir à igreja, alguns resolveram que não precisam mais ir à igreja, né? Não estou generalizando todos que não estão na igreja, que é porque resolveram não vir à igreja, que é um desigrejado. Sabemos que tem pessoas com outras dificuldades, talvez problemas físicos e outras dificuldades que ainda impediram de voltar à igreja. Mas existe um grupo, sim, que fala, mas não vou mais, ou vou só à noite agora, né? Costumei a dormir até mais tarde, eu trabalho tanto, né, durante a semana inteira. Olha, eu acordo, pastor, 6 horas da manhã, a semana inteira. Só domingo agora que eu descobri que eu posso dormir mais tempo, porque domingo, né, ou eu assisto aqui no online, né, ligo meu celular e fico aqui na coberta assistindo a escola dominical, né? Tá igual a aula online, né? A gente passa no quarto dos meninos, está todo mundo estudando, deitado debaixo do cobertor, fala, Jesus Cristo, né? Tem que obrigar esses meninos a vestir uma roupa, sentar na sala, né, para estudar, né? Mas estuda na cama, né? Um novo método de estudo na cama. Alguns, né? Não sei se são todos, não sei se é só na minha casa assim, né? É mais ou menos isso? Ah, bom. As professoras que digam, né? Abre a câmera, aí está no escuro do quarto, né? Então está assim, né? Vamos cultuar a Deus aqui, debaixo do cobertor. Se você estiver assistindo debaixo do cobertor, não é para você a mensagem, porque ou se é para você também, né? Não vou me complicar aqui, mas tudo bem. O fato é, tem pessoas que não mais estão habituadas a ir à igreja. E tem pessoas que sempre foram assim, né? Vem, vai, desaparece e tal. E vamos lá. É difícil falar esse assunto sem se comprometer, né? Porque você fala, de repente, tá. Mas é para isso mesmo. Estão falando para a gente despertar, e não é direto a alguma pessoa específica, mas é direto àquele que realmente está fazendo o que não deve fazer. Porque a gente tem que ter comunhão com Deus e tem que ter comunhão com a nossa igreja. Nós falamos um pouco também do que tem acontecido muito daquele que sempre teve, né, da mudança de igreja. Fico um mês, 6 meses numa igreja, depois vou para outra e vou para outra. E não cria um vínculo, é a mesma coisa, é quase que um desigrejado, porque ele não tem uma responsabilidade maior com igreja nenhuma, e quando ele é cobrado, quando se pede ajuda, ele vai para o outro, né? E essa história de não me habituei, não dei certo com a igreja, né? Não combinamos muito bem, né?
Mas não combinou com o quê? Mas esse banco quadrado lá é redondinho o banco, o louvor é melhor ali do que aqui. Então, como eu disse na semana passada, só se o pastor, a igreja, a liderança está pregando de forma errada, né, contrária a Jesus, da palavra da salvação, aí você não fique nessa igreja, caso contrário não é isso. Então vamos lá, introdução. Desde pequenos aprendemos sobre o valor dos relacionamentos interpessoais. Então aqui na introdução, ele vai falar a respeito de que a igreja não é simplesmente uma reunião de uma comunidade, ou uma reunião sociológica, ou uma expressão assim de simplesmente reunir por causa que eu sou da família, minha família vai na igreja, eu vou na igreja. Mas a igreja, ela é um aspecto especial. A reunião dos irmãos e a reunião com Deus. Eu falei isso também há algumas semanas, né? É diferente a nossa reunião do que uma reunião de um clube, do que quando você vai num curso, né? Tudo é bom, tudo que é relacionamento interpessoal é muito bom, né? Vou fazer um curso, tem várias pessoas, a gente tem sentido muito falta disso, de reuniões, de você poder assistir uma peça de teatro, você pode ir no cinema, estar junto com outras pessoas fazendo alguma coisa. Essa história de junto pelo computador não é a mesma coisa, não dá certo. E a igreja, ela tem um aspecto interessante que a gente vai estudar aí no decorrer das lições, né? Essa união que nós temos. Olha o que diz aqui. É uma expressão graciosa e didática que aponta para a relação que o próprio Deus tem consigo mesmo. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo subsistem eternamente em uma relação harmônica, convidando-nos a construir esse tipo de relacionamento em nossas comunidades cristãs. Então, a relação Pai, Filho e Espírito Santo e a nossa relação com Deus, nossa relação com os irmãos. O que é a igreja? A igreja pode ser vista como indivíduos que são chamados por Deus, por meio de sua palavra, em todos os tempos. Então, o povo de Deus reunidos. E ainda na introdução, o que ele vai falar é que a queda, o pecado, tem como um dos efeitos esse nosso desejo de divisão, de nós não queremos submeter a uma autoridade, nós não queremos algum tipo de regra fixa. Então, é muito comum esse desejo de não congregar. Isso é do ser humano, não é só atual. Tanto que lá em Hebreus, tão antigo, né? Não deixamos de congregar como é costume de alguns. Então já é costume de muita gente há muito tempo. Só que a gente não pode deixar ser vencido por isso. Porque é uma coisa muito... o hábito é muito forte. Eu acabei de citar o exemplo lá. Né? Um dia, se vocês quiserem perguntar quem é, pode perguntar, mas eu não vou contar, não. Estou brincando. Mas eu estou até hoje, né? Espero que ela não assista nenhum dos vídeos aqui. Eu estou até hoje assim preocupado com uma pessoa fala assim tão naturalmente, não vou mais na escola dominical, que agora eu percebi que dá para dormir. Criou um hábito novo. A gente cria hábito assim. Tá? Eu falei isso também, deixa de faltar. Eu só falto uma vez por mês. Então você vai faltar uma vez por mês. Até sobre o atraso, né? Eu sempre brinco que você já percebeu que o atrasado ele é pontual no atraso? Totalmente pontual. Todo dia ele vai chegar 8h40. Se ele atrasa 10 minutos. Pontualíssimo. Mas que raio é esse? Então a pessoa sabe ser pontual. Só que ela quer ser pontual na hora dela. Então, a gente não quer se submeter a certas coisas. A gente simplesmente vai querendo ter o nosso jeitinho de ser e de viver. E aí a culpa começa a ser aonde? A culpa começa a ser da instituição. Você começa a achar um monte de defeito na igreja. E realmente tem muita instituição falida. E realmente a igreja tem muito defeito. Não precisa nem procurar muito. Grupo de louvor tem defeito, pastor tem defeitos, líderes presbíteros têm defeito. Se fosse perfeito, já estávamos no céu. Podemos errar feio. Espero que não. Mas a gente precisa aprender que, independente de qualquer uma dessas coisas, eu preciso seguir. Então, aqui diz, a igreja está em crise?
é uma pergunta, né, que vai tentar ser respondida. E já vamos responder, não é a igreja que está em crise, né? Somos nós como indivíduo que assim nos afastamos de ser igreja. Ponto 1, testemunho das Escrituras. Então, já indo para o texto, o que a lição fala aqui, que Paulo vai descrever a importância da igreja local. Então ele começa dando instruções, né? Escrevo-te esperando ir ver-te em breve, e fique cientes como se deve proceder na casa de Deus. A ideia do texto, na sequência aqui, é como se deve proceder. Ele vai falar sobre o cuidado das viúvas, sobre o ministério, a fidelidade, sobre presbíteros, vai falar sobre vários assuntos. Só que aqui ele dá uma definição tão bela de igreja, que é o que nós vamos estudar. Fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Aí olha a definição que ele dá. Igreja, casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna, baluarte da verdade. Muita coisa que ele falou aqui. São palavras que são sinônimos do que é a igreja. E aqui tem mais, né? Olha, igreja, corpo de Cristo, na nossa lição aqui. Povo de Deus, rebanho, família de Deus, templo do Espírito, coluna, baluarte da verdade. Então a gente vai percebendo aqui nessas palavras. Ponto 2, começa com a palavra casa de Deus. Casa. A casa dá a ideia das duas próximas palavras: habitação e família. A casa é um lugar de habitação, né? Dá para você dormir, para você comer, é um lugar que te protege do frio. Hoje cedo, quando eu via para a igreja, tinha um homem deitado no chão ali, com frio, né? Não tem a casa, protege. Mas a casa também é a ideia de família, ou seja, é um lugar que você mora com outras pessoas queridas, que você convive, que você tem relacionamento, que você expressa amor e recebe amor. Então são essas duas palavras. Ponto 3, vamos começar então pela habitação do Deus vivo. A casa de Deus é lugar de habitação, mas não só uma habitação, pessoas, mas é a habitação de Deus vivo. E aí a gente entende que a casa de Deus não é simplesmente o edifício, mas somos nós como indivíduo. Deus habita em nós. Aí a gente pode falar, então pronto, eu sou a igreja, eu vou na igreja todo dia, não saio de mim mesmo, né? Mas não é assim. A ideia de que Deus habita em nós, mas nós não queremos morar numa casa sozinho também, né? Só se houver necessidade, você vai morar sozinho. Mas é bom que a gente more com outras pessoas. E nesse sentido, quanto mais a gente tem pessoas que são templo do Espírito juntas, mais essa casa de Deus, habitada com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e as pessoas desta casa formam essa igreja. Você pode dizer que nós somos como um tijolinho, mas às vezes tijolo não faz casa, né? Mas vários empilhados, por isso que o texto vai mais para frente falar sobre coluna, né? Formamos uma coluna, juntos temos força para ensinar, para enfrentar. A Bíblia diz lá no Sermão do Monte, nós somos sal da terra e luz do mundo. Uma pitada de sal, um grãozinho de sal, como que vai salgar uma comida inteira? Vários juntos podem salgar um pedaço maior. Falar de carne nessa hora aqui, às vezes vai dar problema, né? A união das pessoas vão servindo assim a Deus. Então, voltando aqui. Lugar de habitação do Deus vivo. Lembra que nós falamos que é diferente de um clube, é diferente de um estudo, de um curso? A igreja, ela não é só união de pessoas fazendo uma mesma coisa, mas ela é uma união de pessoas com Deus. Nós somos santuários de Deus, Deus habita em nós. Aqui
Aqui tem uma passagem de 2 Coríntios que diz: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Efésios 2 ainda fala: sendo ele mesmo Cristo, pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, Deus, pela sua boa vontade, Ele não precisava, mas Ele, pela sua boa vontade, nos enviou Jesus, nos dá o perdão e nos dá esse acesso à sua presença, nos dá condições de podermos nos relacionar com Ele, de viver com Ele, de estar na presença dEle. Deus nos dá essa condição de vivermos como no lugar de habitação. Terminando aqui esse ponto, se queremos estar onde Deus está, precisamos estar na igreja, pois é ali que Ele habita. E o modo como nos relacionamos com Ele depende muito do modo como nos relacionamos com a sua igreja, pois essa é a casa que Ele construiu com suas próprias mãos. Isso é de um livro chamado A Vida na Casa do Pai. Então tem que ficar claro, eu sou igreja sozinho, sou igreja no sentido de que Deus habita na minha vida, isso é ser templo do Espírito. Mas todo mundo que é igreja busca a união, porque esse é um chamado de Deus. Então não é um chamado institucional, embora haja várias instituições que querem reunir pessoas com outros fins, né? Fins financeiros, fins até mesmo sociais, vamos reunir lá naquela igreja lá para se divertir. Mesmo que existem pessoas que façam isso errado, eu disse semana passada, nesse momento muitas pessoas estão reunidas, mas não é para falar de Deus, não é para estudar a Bíblia, é reunida em torno de misticismo, promovendo somente curas, promovendo somente ilusão na cabeça das pessoas. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha condição de procurar uma igreja que seja firme, que seja baluarte da verdade, que ensine. Então eu estou nessa igreja, eu preciso estar na igreja. Quando a gente ficou tanto tempo sem ir à igreja, nós não deixamos de ser cristãos, Deus não deixou de habitar em nós, não. Mas foi uma condição. É a mesma coisa se você fica doente, você não pode ir à igreja, né? É uma condição. A partir do momento em que há a oportunidade de eu estar junto com os irmãos, eu quero ficar, eu preciso ficar. Né? Família, ponto 4. Ideia de afetividade, vínculos interpessoais, mas não apenas o vínculo familiar, o vínculo espiritual, o exercício espiritual, a fraternidade. Por que nós somos irmãos? Família, a gente sabe, é pai, filho, irmão, tio, cunhado. Eu sempre falo para a Nádia, eu misturo tudo, né? Meu cunhado, meu irmão, meu tio, meu irmão também não, né? Eu nem tenho irmão. Mas às vezes eu tenho dificuldade, a avó de não sei quem, tal, mistura os parentescos. Mas é família. Por que eu sou irmão de vocês? Porque a gente tem o mesmo pai. Deus é o nosso pai. E nós somos filhos de Deus. Aí alguns aspectos que aparecem na Bíblia, né? Adoção. Podemos chamar Deus de pai, chamar Abba, pai, que é meu paizinho. Jesus mandou a gente orar, né? Pai nosso, que estás nos céus. Nós somos parte da família de Deus. E esse exercício, então, é graças à paternidade. Somos família graças a termos Deus como Pai. E aí, então, o que Deus faz é nos unir, nos relacionamos uns com os outros e nos unimos com Deus. Aqui na lição ele traz umas formas, né? Porque o pensamento ele pode ser expandido em várias situações. Então ele fala, como Pai, nós tomamos a consciência do amor de Deus. Então, quando nós pensamos em Deus, na nossa família, como é bom saber que nós temos um Pai amoroso.
Isso é um aspecto de uma família, né? Quando você está vivendo no seu lar, como é bom você saber que você é amado por sua esposa, que o seu filho te ama, que você ama o seu filho, e isso faz parte do relacionamento familiar. Se estendendo isso a Deus, como é bom saber que eu tenho proteção, que eu tenho um Deus que me ama, que não me deixa desgarrar, né? Aquele que vai atrás da ovelha perdida, aquele que vai lutando, cuidando de nós. Como o filho, lembrando do meu relacionamento com o filho, com Jesus, aqui ele diz que eu cultivo a relação do preço, né, do sofrimento, na morte vicária de Jesus. Jesus sofreu, Jesus tomou as dores, as nossas dores. Então eu tenho um relacionamento com Jesus, um Deus, Jesus, por tudo que Ele fez por mim. Ao mesmo tempo, isso me remete ao próprio sofrimento, a entender que eu posso experimentar o sofrimento, as dificuldades. Finalmente, o Espírito Santo, o meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu posso lembrar que o Espírito Santo vivifica, que o Espírito Santo transforma o meu caráter. Quando se fala de trindade, né, é Deus, o único Deus, em três pessoas, é um assunto difícil de se entender, mas a gente percebe, né, como é bom poder orar a Deus, que o Teu Espírito me ilumine, que o Teu Espírito me purifique, fortaleça. Fazer parte da família de Deus deve promover em cada um de nós o sentimento de gratidão, de adoração, posto que é nesse convívio que experimentamos transformações e uma série de benefícios espirituais. Então é muito bom poder fazer parte da família de Deus. E se nós temos essa relação com Deus, é na igreja que nós podemos adorar a Deus como juntos, né? Nesse aspecto de responder, de mostrar gratidão a Deus. Ponto 5, coluna e baluarte. Lembra, na semana passada nós falamos sobre esse tema, estava falando sobre a igreja, coluna e baluarte da verdade. E aqui ela começa mostrando o mesmo termo, né? Que coluna se remete a algo que sustenta, a estrutura. E foi bem claro, dizendo que a gente está falando que a igreja é coluna, não é que está falando que a igreja que sustenta Deus, né? Ou seja, Deus não precisa necessariamente de nós, mas Ele nos usa. A gente pode tentar explicar mais ou menos assim, tem várias colunas, né? Sustentando uma construção. Talvez uma coluna pode ser substituída por outra, ou uma coluna pode não fazer falta nesse sentido. Mas é Deus que coloca cada um de nós. E sim, nós somos coluna da verdade, por quê? Porque é a igreja, a missão de levar a mensagem, de estruturar, de manter firme essa mensagem, é da igreja. Existem muitas igrejas que estão fazendo o serviço contrário, não prega a verdade. Igrejas que estão indo para o liberalismo teológico, aí, né, falando que está tudo muito bom, muito bem. Quando a gente vê a igreja crescendo no Brasil, a gente sabe que esses números, vai lá no censo, né, vê o número de evangélicos, a gente sabe que não é uma verdade. Nós não sabemos o número correto. Não podemos querer também ser orgulhosos, né? Conta aí os presbiterianos aí que a gente sabe, né? Não é nem assim, né? Você não põe a mão no fogo por ninguém, porque a gente não sabe. Então, infelizmente, tem igrejas inteiras que, ao invés de ser coluna, elas são agentes do inimigo para destruir a verdade, para enganar o povo. Porque essas igrejas elas fazem uns desserviço. É igual quando você compra uma coisa que é falsa, achando que comprou o verdadeiro. Você compra todo feliz. Tem aqueles também que compram o falso só para fazer de conta que tem o verdadeiro, né? Então, às vezes você quer se enganar. Então tem muita gente assim. Em igrejas falsas tem gente enganada, realmente estão lá
querendo servir a Deus, mas entraram numa fria sem saber. Mas tem aqueles lá que mais ou menos sabem que está bom, né? Vai se convencendo, enganando a si mesmo. Mas a igreja, sim, ela é coluna. A igreja cumpre uma missão teológica importante, tornando-se a face visível do reino, cuja responsabilidade é de ser o suporte para a revelação, proclamação, administração e proteção da verdade de Deus. Administrar e propagar essa verdade são incumbência da igreja. Então, como que a gente pode... Acabei de falar da carne, né? Como que a gente pode salgar mais? Quanto mais sal, tem que ter mais pessoas. Quando nós nos reunimos, nós estamos estudando. O próximo ponto aqui fala sobre o baluarte. E nós vimos que baluarte dá a ideia de fundamento, lugar seguro. Falamos na semana passada a respeito de... É como se fosse um quartel-general, onde o exército se prepara. Ali ele tem o equipamento necessário, ali ele tem as instruções para depois sair para o combate. Então a igreja... ela tem esse aspecto de congregar, nós precisamos nos congregar. Eu só ouço o que eu já sei, mas aí quando você ouve o que você já sabe, eu acho tão bom quando alguém fala o que eu estou pensando, porque aí eu fico até orgulhoso, nossa, como eu penso certo, né? Olha, eu penso assim e a mensagem falou do jeito que eu penso, aí não tem que estar chateado por isso. A gente tem que ficar preocupado quando o que falam lá não tem nada a ver com o que a gente pensa, né? Então alguém está errado, ou quem está falando a gente. É como um curso que você vai fazer. Quando você vai fazer um curso, você sabe várias coisas, mas você vê o professor confirmando que você sabia aquilo ali, né? Então, estou fazendo certo. E aí sempre nesse curso, não seja sabe tudo, né? Sempre vai aprender um pouquinho mais. Você está estudando um texto que você já sabe, mas você vai aprender um pouquinho mais. Você pode ter lido essa revista, mas todos nós aprendemos um pouco mais. Eu estou aprendendo mais agora, nesse momento que eu estou dando a aula, eu estou aprendendo mais do que eu aprendi na hora que eu preparei a aula. Então, isso é o quartel, né? É o momento do exercício, do exército que está ali, se especializando para cumprir uma verdade. E sem a coluna, e sem a verdade, foi o que eu falei há pouco, olha, nós vivemos uma série de interpretações equivocadas, né? Como existem várias igrejas, comprometendo dessa maneira o evangelho puro e simples. O evangelho é simples, o evangelho é verdadeiro. O que de certa forma já aconteceu na história bíblica e na história da igreja. E acontece e continua acontecendo. Cada membro e todos eles juntos são responsáveis no ato de congregar, expressando o que é verdadeiro em um mundo repleto de ilusões. É tão importante, irmãos, a gente ser uma igreja acolhedora. Quando alguém chega aqui, né, ela vai ouvir a verdade, e ela vai sentir, como direi, sentir essa firmeza no Evangelho, na verdade. Então nós precisamos ser essa igreja. A igreja, como baluarte, aqui entrando já na palavra baluarte, é a instituição de Deus, que Deus preserva para ser o firme lugar da verdade. Nossas igrejas são agências divinas, cumprindo a missão do reino em momentos históricos, culturas, experiências socioeconômicas distintas. A Igreja de Cristo não passa por crise de identidade e missão, pois a sua natureza é interligada ao seu autor divino. E lembra lá que no começo falou, a igreja está em crise? A igreja que está unida a Cristo, que está unida à palavra, ela não está em crise. Por quê? Porque essa igreja tem uma identidade e missão. Qual é a identidade da igreja? É triste quando a identidade da igreja é a foto de um líder, né? Eu não sei o que passa pela cabeça dessas pessoas, se sentirem confortáveis, espalhar a foto dele lá. Já pensou, eu estou aqui, tem um pôster de 2 metros com a minha foto? Para que isso? Olha, eu acho que, não sei, ou a pessoa é tão santa, tão perfeita, e a gente que está mais tão embaixo assim,
não entendo esse tipo de coisa. Mas a igreja, ela não está em crise porque ela está firmada na sua missão e está firmada em Deus, na sua ligação com Deus. Ela é família de Deus. A igreja do Jardim Maringá, ela vai estar em crise quando a gente deixar a palavra, quando a gente deixar a oração, quando a gente deixar de servir a Deus. Estamos chegando no final. Muitas críticas que ela recebe são o resultado de noções ideológicas destituídas, da experiência libertadora do Evangelho. Esse tipo de alienação não lhes permite compreender o mundo a partir da lógica do reino. Falando sobre igrejas que sofrem críticas e sofrem críticas porque estão afastadas da verdade, ou afundadas aqui, fala no comodismo, no tradicionalismo, né? Então, a gente também entende que a igreja precisa cumprir o seu papel. Se ela não cumprir o seu papel, ela está se afastando da verdade em si. Conclusão. A igreja, como povo de Deus, é um lugar importante para a comunicação do Evangelho e acolhimento de pessoas que necessitam de uma nova vida em Cristo. É um lugar importante para nós, irmãos. Eu acredito que se você está aqui é porque você acredita nisso, né? Então, você não estaria aqui. Que a gente possa se firmar nesse conceito, sempre. E entender e ampliar isso no nosso coração, na nossa mente. O como é importante eu poder estar aqui hoje, como é prazeroso, quanto isso me traz alegria e paz. A expectativa, né? Eu quero, a vida tem tantas coisas que a gente espera com uma expectativa enorme. Quanto eu tenho essa alegria de estar na casa do Senhor. Nela aprendemos o caminho que nos conduz à família de Deus. Nossas igrejas locais não podem ser vistas apenas como estruturas físicas. Elas são antes lugares de edificação dos relacionamentos interpessoais. E nessa realidade nos convida a um compromisso de amor e de valorização das experiências comunitárias que nos acontecem de domingo a domingo. Aqui ele fala sobre relacionamento, né? Família, relacionamento. A gente tem esse compromisso de aprender mais, a amar os nossos irmãos, a cuidar dos nossos irmãos, a entender as falhas dos nossos irmãos. E aqui diz que essa experiência que a gente tem na igreja, a gente pode levar lá para fora, durante a semana, no relacionamento com as demais pessoas. Terminando, aplicação: ame a sua igreja local. Compreenda o seu papel na comunidade cristã. Dedique-se a ela, ore por seus líderes, use os dons espirituais que você recebeu do próprio Senhor, a fim de que seus irmãos em Cristo sejam abençoados. Finalmente, proclame as boas novas com dedicação, para que novas pessoas tenham um encontro verdadeiro com o Salvador, tornando-se membros da Igreja de Cristo. Que nossa oração seja essa, para que Deus aumente esse amor que eu tenho pela igreja, pelos trabalhos da igreja, e que Deus, porque é só de Deus, é só Deus, né? Deus continue a tocar nas pessoas que participam da igreja, principalmente daqueles que não são crentes, que a mensagem venha atingir o coração das pessoas, porque mensagem tem muita, né? Mas que Deus coloque no coração daqueles que venham, né, essa condição de atenção à palavra, atenção ao que está aqui. Nós vemos hoje muita dificuldade, né, de ficar um tempo maior atentos ao ouvir alguma coisa.
tantos meios diferentes de expressão, mas que Deus nos coloque essa atenção numa leitura, no estudo, e assim possamos crescer na vida espiritual. Alguma observação, alguma pergunta? Os irmãos podem voltar a fazer perguntas, mesmo ainda de máscara, né? Porque parece que vai demorar a tirar essa máscara. Então, se alguém quiser, pode perguntar, pode nos ajudar aqui, acrescentando alguma coisa. Eu creio que essa revista é muito importante para nós também, estudarmos esse tema, né? Para valorizarmos mais o trabalho do Senhor.